O governo do estado vai enviar à Assembleia pacote de mensagens para as áreas econômica e de segurança pública. Plenária aprova a criação de política de conscientização sobre a importância do esporte para pessoas autistas. Elerge faz palestra sobre governança climática. Programa Família Acolhedora aumenta o número de pessoas habilitadas. E Teresópolis amplia ações de preservação ambiental e sustentabilidade. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O secretário estadual da Casa Civil participou hoje da primeira sessão plenária após o recesso parlamentar. Ele anunciou que o governo vai enviar à Alerj, nos próximos dias, um pacote de mensagens voltadas à área econômica e fiscal do Estado e outro destinado à modernização de setores da segurança pública. Pacote que dialoga mais com a área econômica, um refis para as empresas, de acordo com as regras aprovadas no CONFAZ, que é o Conselho de todos os secretários estaduais da Fazenda do Brasil. E outros projetos econômicos que começam a reduzir os incentivos fiscais das empresas aqui instaladas, já antecipando um pouco os efeitos da reforma tributária que entra em vigor em 2032, de modo que as empresas possam ir se preparando e, obviamente, buscando um reforço de caixa para o Estado do Rio de Janeiro, que ainda se encontra em regime de recuperação fiscal. E um pacote de medidas já da área de segurança pública, da Polícia Civil e Militar, que basicamente fala sobre saidinha na área penal, outros falam sobre unificação de carreiras, todos tentando modernizar tanto a Polícia Militar como a Civil, adequar um pouco a algumas legislações federais que ainda o Estado precisa se adequar, algumas questões relacionadas à DPF, enfim, modernizando a área de segurança naquilo que cabe em termos de legislação. O que a gente está na expectativa para esse segundo semestre é a adesão do Rio de Janeiro ao Propag. O Rio hoje está sob o efeito de uma decisão judicial, a gente está ainda no manto do regime de recuperação, mas o Propag é uma legislação evidentemente mais moderna, melhor para o Rio de Janeiro. Para isso, é necessário uma série de medidas que o governo está trazendo à casa, como, por exemplo, a questão dos imóveis, que serão garantidores da adesão do Rio ao Propag, além de discussões importantes como o refis, regras claras de utilização do Fundo do Rio Previdência, que são questões relacionadas ao orçamento, e, por outro lado, outras questões relacionadas à segurança pública, como, por exemplo, a regulamentação de algo que já está disposto na Lei Orgânica da Polícia Civil, que é a equalização dos cargos da Polícia Civil em torno de um cargo só, que é o de oficial de polícia. Além disso, a autorização para que o Estado, através de regras claras, também possa instalar câmeras e se tornar o Estado mais monitorado do Brasil, além de outras questões relacionadas, por exemplo, ao aspecto penitenciário. São discussões prioritárias nesse segundo semestre que a Assembleia vai ter a sabedoria, a responsabilidade, sobretudo a independência para discutir esses dois temas que são sensíveis para o Rio. O Rio de Janeiro pode ter uma política de conscientização sobre a importância do esporte para o desenvolvimento cognitivo e social de crianças e adolescentes autistas. O objetivo da proposta dos deputados Arthur Monteiro e Índia Armelau é alertar pais e responsáveis por meio de campanhas e palestras sobre a prática de exercícios físicos, além de capacitar profissionais para lidar com alunos autistas e promover a inclusão. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. A criança autista é criança com qualquer uma, tem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Eu tenho certeza que o esporte ele socializa, ele deixa as crianças no mesmo patamar. E com certeza as crianças de espectro autista têm esse direito e nós, como parlamentares, temos o dever de igualar. E votada a proposta que cria no Estado um programa de capacitação de profissionais da área da beleza e estética como agentes de informação e acolhimento no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Chamado de Beleza Empoderada contra a Violência Doméstica, o programa pode integrar ações de órgãos do Estado para capacitar essas profissionais para identificar sinais de violência e orientar as vítimas.
vítimas. De acordo com a proposta, elas vão receber um certificado atestando a capacidade de atendimento. O projeto das deputadas Lilian Beringer, Sara Pôncio, Zeidan, Marina do MST, Élica Takimoto e do deputado Vitor Júnior recebeu 3 emendas e retorna para a análise das comissões. A gente sabe que a mulher que sofre violência, um dos únicos lugares que ela não é cerceada para poder comparecer é o salão de beleza. E é um lugar também que essas mulheres que atendem outras mulheres têm que estar preparadas. E como é que elas vão estar preparadas? Através de uma cartilha e no qual elas vão ter um atendimento especial, principalmente em relação à delegacia. É mais um empoderamento e principalmente uma legislação muito necessária para coibir a violência contra a mulher. E o deputado Átila Nunes quer criar no estado um programa de prevenção à síndrome de Cushing, uma doença caracterizada por uma desordem endócrina. Entre os sintomas apresentados pelos pacientes estão a hipertensão arterial, obesidade centrípeta, estrias arroxeadas, fraqueza e atrofia muscular. Segundo o projeto, o programa deve realizar, através do SUS, avaliações médicas periódicas, exames e campanhas de orientação, prevenção e tratamento. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Mulheres vítimas de violência doméstica que se candidatarem a concursos públicos no estado poderão ter isenção na taxa de inscrição desses concursos. O projeto apresentado pelo deputado Carlinhos BNH prevê que, para ter direito ao benefício, essa candidata deve apresentar a decisão judicial com medida protetiva ou trânsito em julgado expedido pela Justiça. Ainda está no texto que, caso sejam apresentadas informações falsas, essa candidata terá a inscrição cancelada ou a nomeação anulada. Esse projeto, que foi aprovado, segue agora para a segunda votação em plenário. E médicos formados antes da resolução do Conselho Federal de Medicina publicada em 2004 podem ser dispensados da exigência de apresentar o registro de qualificação de especialidade para atuarem como especialistas nas unidades de saúde e hospitais públicos estaduais. O projeto do deputado Rodrigo Amorim complementa a lei conhecida como Lei Moreno Moura, que proíbe a contratação de médicos generalistas ou residentes como especialistas nas unidades de saúde e hospitais públicos do estado. A norma, também de autoria de Amorim, foi sancionada em maio e já está em vigor. De acordo com a lei vigente, os editais de contratação de médicos devem exigir a titulação específica do profissional no caso de especialistas. Além disso, médicos generalistas ou residentes não podem se identificar como especialistas sem o devido registro, estando sujeitos a punições. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Uma lei que foi aprovada por unanimidade pela Casa, em que a gente cria regras para, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, todas as unidades hospitalares possam dispor de médicos generalistas, mas principalmente de médicos especialistas, para que você possa ter a segurança de ser atendido por um cardiologista, ser atendido por um cirurgião, por um pediatra, uma mulher ser atendida por um ginecologista. É uma lei fundamental, pode parecer óbvio, mas é vital. E também pode ser criado no Rio o programa estadual Delegacia Acessível para garantir acessibilidade em todas as delegacias de polícia do estado. O projeto votado prevê o treinamento de policiais civis para atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além da realização de cursos periódicos para aperfeiçoamento dos servidores. O Poder Executivo deve ficar responsável pela reforma das delegacias para garantir as adaptações necessárias. O texto assinado por 16 parlamentares foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. As pessoas com deficiência, se não conseguem entrar numa delegacia que não tem uma rampa, que não tem um elevador, que não tem uma pessoa que saiba decifrar uma linguagem de uma pessoa que seja muda, por exemplo, a linguagem de Libras, ela acaba tendo a sua cidadania decepada. Todas elas são cidadãs e devem ser olhadas com olhar de carinho, atenção e cidadania. Cabines de cobrança nas praças de pedágio nas rodovias estaduais podem ser obrigadas a ter ao menos 50% do efetivo funcionando durante o período da manhã e da tarde e de no mínimo 85% nos horários de maior trânsito de veículos e feriados prolongados. São considerados horários de pico entre 7 e 9 da manhã e 6 e 8 da noite, de segunda a sexta-feira. A proposta do deputado Júlio Rocha foi aprovada e segue para a segunda discussão em plenário. A Escola do Legislativo promoveu nesta terça uma palestra sobre governança climática.
O objetivo é conscientizar a população e os governantes sobre a importância de se preservar o meio ambiente. A palestrante foi a professora Priscila Elise Alves Vasconcelos, que mora em Roraima e tem trabalhos desenvolvidos sobre os desafios climáticos no contexto estadual. A proposta é ampliar a compreensão sobre os caminhos possíveis para o fortalecimento da governança ambiental com o incentivo de práticas institucionais sociais comprometidas com a sustentabilidade e com a justiça climática. E a todo tempo a gente está sofrendo aí na pele os efeitos das alterações climáticas. Eu acho que esse tema a gente tem mais do que nunca que discutir, até porque vamos sediar a COP30, né? Tá aí, estamos às vésperas da COP30, e mostrar, será que realmente nossos governos, nossos gestores estão preparados para enfrentar esse problema? Porque é realmente um desafio. Então, quando veio essa proposta de trazer aqui para a Elerj essa temática de governança climática na esfera estadual, na verdade a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, sociedade e gestores, para que a gente consiga realmente, de pouquinho em pouquinho, tentar conscientizar a população, conscientizar o poder público que medidas precisam ser tomadas até para a nossa própria sobrevivência, né? Nas últimas décadas, tem-se observado as mudanças climáticas no mundo. Calor em excesso, chuvas torrenciais, alagamentos, estiagem, quebras de safra e prejuízo socioeconômico nos 3 níveis de governo. Um dos exemplos citados no curso foi o do Rio Madeira, em Porto Velho, que atingiu a cota de 96 centímetros, a menor já registrada na história desde que os níveis de rio começaram a ser monitorados no país. Quando eu citei o Rio Madeira, foi justamente por conta da hidrelétrica, que ano passado ficou mais de 4 dias parado. Se a gente for pensar em Roraima, por exemplo, o Rio Branco, ano passado, secou de tal forma que você vinha apenas filetes de água. E esse ano, a gente teve 2 anos de forte estiagem, e esse ano a gente está com muita chuva. E aí já está o efeito contrário. Por conta da imensa quantidade de água, a gente já está com o lençol freático totalmente encharcado e correndo risco de alagamentos e tudo mais. Um outro tema que preocupa muito são as queimadas. Elas destroem o solo, matam a flora e a fauna, trazem um prejuízo muito grande. As queimadas também prejudicam o tráfego aéreo e fazem com que os hospitais públicos tenham excesso de pacientes. Nesse momento, quando a gente começa a ver essa questão das queimadas, a gente começa a pensar, para que está se queimando? Não há necessidade nenhuma. Existem milhões de técnicas muito mais seguras, com menor impacto ambiental que a população pode fazer. Ano passado, como eu falei, eu estou 3 anos e meio no estado de Roraima, eu vivi no mês de março respirar fumaça. E eu não fumo. Então, durante 3 semanas, eu realmente ouvi o que é você respirar fumaça o tempo inteiro. E esse é um grande problema, porque a gente começa a visualizar que as pessoas elas não têm muita consciência dos seus atos, e a gente precisa ter. Então, tem uma galhada, para que você vai queimar? Chama a prefeitura, faz a coleta seletiva, faça a coleta correta, porque realmente dessa forma a gente vai conseguir reduzir os impactos e, com isso, o aquecimento global e tudo mais. O Brasil já vive essa crise e proteger as florestas é equilibrar o clima. Para isso, ter políticas públicas de Estado que reforcem a educação ambiental é muito importante para se recuperar biomas, melhorar a qualidade de vida e diminuir os prejuízos econômicos do país. Há 7 anos, em funcionamento em Nova Iguaçu, o serviço Família Acolhedora está expandindo o número de pessoas habilitadas. Atualmente, 44 meninos e meninas estão em abrigos da Prefeitura e 5 estão morando com famílias. O serviço Família Acolhedora existe para abrigar crianças afastadas judicialmente de suas famílias de origem. Enquanto as possibilidades de reinserção no lar biológico não se esgotam, a criança ou adolescente recebe amor, cuidado e carinho na sua casa temporária. Em último caso, o menor é direcionado para adoção. Por isso, as famílias cadastradas no Família Acolhedora assinam um termo de não interesse pela adoção. A professora Heloísa e o marido Paulo César falam sobre a sua experiência. É um projeto
que me deixou um pouco emocionada, porque eu já fui de um abrigo. Então, assim, né, meio que mexe com isso tudo também. Aí eu levei essa ideia para ele, a gente conversou direitinho, pensou sobre isso, falamos também com a nossa rede de apoio, né, o que eles achavam sobre isso tudo e decidimos entrar. A gente sabe, a gente não é iludido de achar que vai mudar o mundo cuidando de 1, 2, 3 crianças, mas pelo menos uma pessoa a mais que vai ter uma experiência boa na infância, mesmo sabendo que não vai ser a infância toda, mas talvez esse período fique na mente da criança. Ela tendo bons exemplos, sendo bem ensinada, bem orientada, o que fazer, como tratar as pessoas, como respeitar as pessoas. Talvez esse tempo na casa de uma família decente ajude no futuro dessa criança. Existem famílias, como a da Isabel Cristina, que já estão no acolhimento da 8ª criança. Eu acho que o tempo que a gente está no Família Acolhedora já demonstra o quanto que a gente ama e acredita no serviço, né? Porque são 6 anos desafiadores, mas anos bonitos. A gente sempre fala que a gente transforma a vida das crianças e a gente é transformado também, de pouquinho em pouquinho. A gente é sempre impactado pelas histórias. Eu encontrei meu propósito de vida no Família Acolhedora. De verdade, não me vejo, assim, impactou a minha vida pelas histórias que a gente vivenciou. E hoje em dia eu não vejo meu futuro sem Família Acolhedora. Quem quiser fazer parte do serviço é preciso morar em Nova Iguaçu há pelo menos 2 anos, entre outros requisitos. Os interessados podem entrar em contato com o WhatsApp e o e-mail que estão na tela. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. O Programa Municipal Teresópolis Sustentável segue avançando com ações voltadas à preservação ambiental e sustentabilidade no município. Já foram plantadas cerca de 100 mudas de árvores nativas às margens do rio Taboinhas, no bairro da Cascata dos Amores. Entre as espécies selecionadas, manacá da serra, palmeira jussara, pitangueira, ipê amarelo e quaresmeira. O Instituto Albatroz vem resgatando alguns pinguins nesta temporada de ocorrências da espécie na região dos lagos. O inverno marca a chegada dos simpáticos visitantes, que ao encalhar nas areias são encaminhados para o Centro de Reabilitação e Despetrolização da instituição. Os animais apresentam hipotermia e são cuidadosamente acomodados sobre cobertores e mantidos sob aquecimento controlado, o que é crucial para a recuperação da temperatura corporal. Entre os meses de junho e setembro, os pinguins de Magalhães estão em migração a partir da Patagônia, em busca de alimento e águas mais quentes. Durante esse período, muitos animais acabam encalhados nas areias das praias da nossa região devido ao cansaço extremo ou doenças. Vai até o dia 24 a mostra Maque de Colorir, uma não exposição entre linhas e cores, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Inspirada no universo dos livros de colorir, a varanda do museu se transforma em uma grande folha em branco, onde o público é convidado a colorir símbolos de Niterói e criar seus próprios desenhos. O painel traz elementos icônicos do município, como a Ilha da Boa Viagem, a orla, veleiros, bicicletas e o próprio Oscar Niemeyer. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.